favor, abra su Biblia en el Salmo de número 51. Dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava-me más y más de mi maldad y límpia-me de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lava-me, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Queridos, en la semana pasada nosotros vimos que hay heridas que cargamos por el pecado de otras personas. Heridas que nosotros no elegimos. Dolores que nos alcanzaron por injusticia, por abandono, por violencia. Pero hoy estamos llamados a mirar un tipo de herida aún más difícil de enfrentar. Aquella herida que nace de nuestro propio pecado. Heridas de las que no podemos culpar a nadie. Heridas que cargamos a causa de nuestras propias decisiones tontas de pecado. Esse lugar de dolor, a causa de nuestros propios errores, não é um lugar raro para muitos de nós. E este salmo que lemos hoje, queridos, nos mostrará a um homem que se encontra exatamente em este lugar de dolor, herido por las consecuencias de sus propios errores. Imagino que ustedes se acuerdan de la historia del pecado de David, pero para que podamos compreender mejor este salmo, tengo que recordar lo que pasó. David, queridos, já era rei, já havia provado a bondadosa mão do Senhor muitas vezes. David já havia experimentado vitórias em guerras, já havia cantado salmos sobre a fidelidade do Senhor. Pero chega um momento em que, em lugar de estar junto com seu exército no campo de batalha, a Bíblia nos diz que David se queda em Jerusalém. E é precisamente por estar fora do lugar onde deveria estar que a tentação encontra um espaço. Em uma tarde, na terraça do palácio, ele vê uma mulher banhando-se. Ella se llama Betsabé. David entonces la mira, ve que es bonita, manda llamarla. Él utiliza el peso de su poder como un rey para que pueda dormir con ella. Y entonces llega una noticia que lo cambia todo. Esta mujer quedó embarazada. Y a partir de este momento, un pecado llevó a otro. É como diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo. Davi tenta encobrir o que é isso. Davi mente, manipula, intenta controlar as consequências,
hasta que todo esto termina en la muerte de Urias, que era el esposo de Betsabé. E a vida sigue depois de isso. Todo parecia estar resuelto por fuera. Lo que Davi hizo, parece que passou piola ante o pueblo. Pero a Bíblia diz algo tremendo, hermanos. Que, sin embargo, lo que Davi hizo foi malo a los ojos del Senhor. Deus, por su gracia, não abandona a Davi em seu próprio pecado. E então Deus envia ao profeta Natã a Davi. E esse profeta chega contando na história de Davi de um homem rico que tinha muitas ovelhas. Pero este homem ia receber uma visita e ele decide matar a única oveja que tinha seu vecino, que era pobre. E Davi se indigna por la injustiça dessa história. E Natã lo mira e diz: "Tu eres esse homem." É precisamente em este contexto, irmãos, donde nace o Salmo 51. Este salmo é uma oração escrita por um homem que deixou de huir e decidiu confessar. Um homem herido por suas próprias decisões, pero que descubre que em las manos de Deus, incluso essa herida pode ser tratada com misericórdia quando existe um arrependimento sincero. Davi, então, nos guiará hoje em este salmo por el camino del verdadeiro arrependimento. E este é justo o tema do sermão de hoje, el camino del verdadeiro arrependimento. Queridos, em primeiro lugar, veremos que o verdadeiro arrependimento começa com o reconhecimento de nosso pecado. Vou repetir. Em primeiro lugar, veremos que o verdadeiro arrependimento começa com o reconhecimento de nosso pecado. E isto vemos em los versículos 1 hasta o versículo 6. Queridos, Davi começa este salmo desde lo mais baixo. Ele não negocia com Deus, não apresenta seu currículo espiritual, ele não recuerda a Deus que ele foi ungido como rei, que ele matou ao gigante Goliat. Não, nada disso. Ele começou o salmo assim: "Tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tu misericórdia. Conforme a multitud de tus piedades, borra mis rebeliones." Fíjense, hermanos, que Davi não disse: "Senhor, mira as consequências de todo lo que he hecho. Senhor, mira el escândalo que eu he causado. Senhor, mira como se viu afetada minha imagem." Davi não está preocupado com isto. Ele não começa mirando hacia afuera, ele começa mirando a Deus. E isto é importante, irmãos, porque gran parte de lo que hoje chamamos de arrependimento é, em realidade, medo de las consequências. Nós nos entristecemos porque nos han descoberto, porque hemos perdido algo, porque a situação se ha puesto feia. Pero isso não é necessariamente arrependimento. O verdadeiro arrependimento nasce quando o coração é confrontado com o que Deus é. Por isso Davi apela ao caráter de Deus, dizendo: "Segundo tus misericórdias, segundo a multitud de tus piedades." Ele sabe, hermanos, que não tem nada que oferecer a Deus. E aqui já está a lógica da graça. Se Deus não atua, não há esperança para Davi. Ele sabia que a restauração de sua vida começaria em Deus. No versículo 2, Davi continua: "Lava-me mais e mais de minha maldade e limpa-me de meu pecado." Fíjate em como se refere a seu próprio pecado. Ele não trata como algo leve, como um tropeço. Ele habla de suciedade, de contaminação. É algo que está sucio por dentro. Por isso ele não pede um ajuste, não. Ele pede um lavamento. E logo, no versículo 3, vem uma frase que é uma das frases mais honestas que temos nas Escrituras. Ele disse: "Porque eu reconozco mis rebeliones e mi pecado está sempre delante de mim." Davi está mostrando, hermanos, que não pode seguir sua vida como se nada houvera passado. O pecado não confessado, queridos, ele não desaparece.
El pecado no confesado, ele permanece, ele pesa, ele nos acompanha. Ignorar o pecado não é o mesmo que resolverlo. O silêncio não cura. O arrependimento começa quando o pecado deixa de estar oculto e se lhe confessa. E no versículo 4, ele diz uma frase que nos suena um pouco raro. Ele diz, contra ti solo de pecado, e hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo em tu palavra e tenido por puro em tu juízo. ¿Acaso Davi só havia pecado contra Deus? Será? Por supuesto que Davi havia pecado contra Betsabé, contra Urias, contra todo o pueblo. Pero aqui, hermanos, Davi vai à raiz do problema. Porque todo pecado, antes de afetar as pessoas, é uma afronta contra Deus. O problema central do pecado, hermanos, não é um problema horizontal. É um problema vertical. Todo pecado que cometemos contra o prójimo é, em primeiro lugar, uma rebelião contra Deus. No versículo 5, Davi vai aún mais profundo. Ele diz, he aqui em maldade he sido formado, e em pecado me concibió mi madre. Fíjense que Davi não está echando a culpa a sua madre. E nem tampouco está dizendo que é pecado nascer. Não é isto. Pero Davi entendeu, hermanos, que seu problema era muito mais allá del mal que ele havia hecho. Davi entendeu que sua corrupção vem desde seu nascimento, de seu próprio coração. Davi não era adúltero porque havia cometido um adultério, sino que cometeu um adultério porque tinha um coração adúltero. Davi não era um assassino porque houvera assassinado. Ele assassinou porque tinha um coração assassino. O verdadeiro problema, hermanos, está na condição corrupta de nosso coração. E nossos comportamentos externos são solamente uma manifestação de nossa condição podrida por el pecado. Nossas ações só revelam quem somos. E no versículo 6, Davi chega a um ponto central. Ele diz, he aqui, tu amas a verdade em lo íntimo, e em lo secreto me has hecho compreender sabedoria. Queridos, Deus não se agrada de um arrependimento ensaiado. Deus deseja a verdade em nosso coração. Um coração que deixa de defender-se, deixa de justificar-se, deixa de negociar com Deus e reconhece que o problema não são as circunstâncias. O problema não é o outro, o problema sou eu. Quantas vezes, hermanos, quando vamos a confessar nossos pecados, seguimos defendendo-nos? Deus, me equivoquei, é verdade. Pero tienes que entender o contexto, Deus. Deus, eu sei que não estuvo bem o que he hecho, pero tu sabes, Senhor, a situação que vive em minha casa, a situação que vive em meu trabalho. Deus, he pecado, pero todo el mundo lo hace esto. Sempre há um pero. Isso não é arrependimento, queridos. Isto é autoproteção. Davi abandona toda esta autoproteção e rompe seu coração entristecido por haver pecado contra o Senhor. E muitas vezes nós nos entristecemos não porque hayamos pecado contra Deus, não porque hayamos herido a santidade de nosso Deus, sino porque nossa tristeza a menudo provém de haver sido expuestos, porque alguém o descobriu, porque nossa imagem se viu afetada, porque perdimos algo. A Bíblia diz, hermanos, que Deus rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. E nossa soberbia não sempre se manifesta de forma arrogante, com arrogância. Não somente com isto. Muitas vezes nossa soberbia se manifesta em forma de justificar-nos. Este ponto, hermanos, nos chama a deixar de huir, a deixar de negociar com Deus nosso pecado.
O verdadeiro arrependimento começa quando decimos, Senhor, o problema sou eu. O problema é meu coração. E a promessa para aqueles que confessem seus pecados é que Deus nunca despreciará um coração contrito e humilhado. Em segundo lugar, irmãos, veremos que o verdadeiro arrependimento exige uma transformação que só Deus pode realizar. E isto vemos nos versículos 7 hasta o versículo 12. Queridos, depois de reconhecer seu próprio pecado, Davi não se queda aí. E isto é muito importante, porque ele tem uma confissão sincera, mas também tem o desejo de transformação. Ele clama por algo que ele mesmo não pode produzir. Mira o versículo 7. Ele diz, purifica-me com hisopo e serei limpio. Lava-me e serei mais branco que a neve. Aqui Davi utiliza uma imagem que todo israelita entendia muito bem. O hisopo, hermanos, era uma planta que se utilizava em los rituales de purificação. Era com o hisopo com que se aplicava a sangre em los ritos de expiação de los pecados del pueblo. E o que Davi está dizendo é, Senhor, o que eu necessito não é de mais força de vontade. Eu necessito de purificação, Senhor. Ele sabia, aunque de maneira torcida, que necessitava sangue sobre ele para purificá-lo de seu pecado. E ele declara que se Deus o purifica, ele teria o perdão e seria mais branco que a neve. E no versículo 8, ele diz, haz-me oír gozo e alegria, e se recriarão os huesos que has abatido. Davi está dizendo, hermanos, que o pecado não só traz culpa, sino que também aplasta. Davi sente que seus huesos han sido abatidos por Deus. O pecado, hermanos, quita o prazer de viver, pesa en el alma. E qualquer que haya vivido ou viva com um pecado que não ha sido confessado, sabe muito bem o que Davi está passando. A vida continua por fora, pero algo dentro está roto. Em los versículos 9 e 10, ele continua com sua petição: esconde tu rosto de mis pecados e borra todas mis maldades. Crea em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito recto dentro de mim. A palavra criar aqui, hermanos, é uma palavra muito interessante. É a mesma palavra que se utiliza em Gênesis capítulo 1, quando no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma criação a partir de la nada. Davi entende, hermanos, algo que nos cuesta aceptar. Davi não pode arreglar seu próprio coração. Ele não pide um ajuste. Ele não pide uma remodelação. Ele pide a Deus que lo convierta em uma nova criação. Queridos, o pecado não é um problema superficial que se resuelve com força de vontade. O pecado é uma enfermidade profunda. E por isso que a solução para o pecado também é profunda. Todos necessitamos um coração novo. E só Deus pode hacerlo esto por nós. Isso é o que chamamos em teologia de regeneração. Uma obra soberana da graça do Senhor, em la que Ele nos converte em uma nova criação para sua glória. No versículo 11, Davi hace uma petição llena de temor. Ele diz: não me eches de delante de ti e não quites de mim tu Santo Espírito. Aqui ele não está falando de perder a salvação, como alguns dizem. No Antigo Testamento, hermanos, o Espírito Santo não habitava plenamente em todo o povo de Deus, como ocorre depois de Cristo. O Espírito Santo venia sobre pessoas específicas para capacitar-nos para uma missão específica. E Davi sabia isso muito bem, porque ele havia visto o que sucedeu com Saul. O homem que seguiu vivo, seguiu reinando, pero sem a presença de Deus. Vazio, confundido, sem direção. O que Davi teme, hermanos, não é o inferno, é viver como viveu Saul.
Ele sabe que vivir sem a presença do Senhor é o pior castigo que uno pode ter. Por esto, ele clama não só por perdão, Davi está clamando também por comunhão. Ele não quer perder a comunhão com o Senhor. E então, vem no versículo 12, vuelve el gozo de tu salvação, e o Espírito noble me sustente. Fíjense bem, hermanos, Davi não pide a salvação de novo. Davi não perdeu sua salvação. Ele pide de novo a alegria da salvação. Davi sabe que o pecado não destrui a graça de Deus, mas a menudo destrui nossa alegria. Ele clama por el regresso dessa alegria de la salvação. Hermanos, Davi nos ensina aqui que nossa confissão é muito importante. Pero lo que esperamos depois de nossa confissão também é muito importante. Quando confessas tu pecado a Deus, tu buscas alívio ou tu deseas uma transformação de tu coração? Muitos de nós hemos aprendido a confessar nossos pecados sem desear realmente um coração novo. Alguns de nós procedemos de um contexto católico romano, em que para obter o perdão de alguns pecados, tu tens solamente que rezar algumas Ave Marias, alguns Padre Nuestros. E a gente hace esto para quitar o peso da consciência, pero sigue com sua vida sem nenhum cambio em seu coração. E a oração de Davi nos confronta porque vai mais profundo, hermanos. Ele disse: crea em mim, Senhor, um coração limpio. E quem de nós tem coragem de orar assim? Porque pedir ao Senhor um coração limpio significa cambio de desejos, significa cambio de prioridades, significa cambio de rutinas, cambio de relações. Quizás hoje Deus te esteja chamando a orar de uma maneira mais honesta ante Ele. Que hoje tu tenhas o valor de dizer: Senhor, haz em mim o que eu não posso fazer. Cambia meu coração. Eu quero um coração limpio ante tuyo. E por fim, queridos, veremos que o verdadeiro arrependimento resulta em uma vida restaurada para a glória de Deus. E isto vemos nos versículos 13 hasta o versículo 19. Depois de confessar seu pecado e clamar por um coração novo, Davi chega ao último passo do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento termina em testemunho. Antes Davi queria esconder-se, pero agora ele quer falar. Antes o pecado lo silenciava, pero agora a graça lhe devuelve a voz. Observem como os versículos 13, 14 e 15 avançam juntos em la mesma direção. Davi mostra que uma vida restaurada começa a proclamar quem é Deus. No versículo 13, ele começa dizendo: então, depois de tudo isso, ensinaré a los transgressores tus caminos. Esse então, hermanos, é muito importante. Davi entende que só depois de ser perdonado, só depois de ser transformado, que sua vida pode glorificar ao Senhor, sendo útil em suas mãos. Davi não promete ensinar a nadie antes de ser restaurado. Nosso pecado, queridos, não só rompe nossa comunhão com Deus, pero nosso pecado compromete também nosso testemunho ante os demás. Davi não quer dar testemunho sem ser restaurado primeiro. E para ello, não minimize seu pecado. No versículo 14, Davi nombra seu pecado. Ele pede liberação de seus crimes de sangue, de seu homicídio. E o propósito dessa liberação, ele disse, é que sua língua vuelva a exaltar a justiça de Deus. Aqui temos, hermanos, a figura de um pecador que encontra a graça de Deus e agora quer proclamar a outros pecadores que há perdão em Deus. É por isso que no versículo 15, Davi disse: Senhor, abre mis lábios. Hermanos, aqueles que têm um coração perdonado e transformado por Deus devem
proclamar o perdão que há em Deus, para que outras vidas também puedan glorificar ao Senhor. Davi lo sabia muito bem isso. É por isso que antes de começar o salmo, o próprio Davi põe o título a este salmo. Mira em tu Bíblia, o título que Davi puso antes de começar o salmo. Está escrito assim em sua Bíblia: Salmo de Davi, quando depois de chegar a Betsabé, vino a ele Natã, el profeta. O próprio Davi, hermanos, explica o contexto em que escreve este salmo, para que outros pecadores vejam que em Deus há perdão para eles. Que é possível ter uma vida transformada que glorifica ao Senhor, incluso depois de cometer pecados graves, pecados feios. Querido irmão, o arrependimento dos pecados ha produzido um cambio real em tu vida? Tu has glorificado ao Senhor com tu vida? É possível de orar, confessar, sentir o peso do pecado e aún assim seguir vivendo de la mesma maneira. É possível falar de perdão, pero seguir oferecendo a Deus só os sacrifícios externos. E é precisamente isso que Davi confronta quando disse: porque não queres sacrifícios. Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Davi está dizendo, hermanos, que Deus nos impressiona com os actos religiosos, quando o coração sigue endurecido. Nenhuma prática religiosa substitui um coração rendido a Deus. Deus não só quer o que hacemos para Ele, sino que Deus quer quienes nós somos ante Ele. E fíjate em outra coisa importante. Quando Davi ora, no versículo 18, já não se centra só em si mesmo. Ele pide: haz bem com tu benevolência a Sión, edifica os muros de Jerusalém. Aqui Davi compreende, hermanos, algo fundamental. Que seu pecado não era só um problema privado. Davi era rei. Seu pecado afetava também a seu povo. Por esto, que sua restauração não poderia limitar-se a um âmbito personal. Um coração restaurado se preocupa por la vida de la comunidade, por la protecção del pueblo, por la reconstrução de los muros que se han quebrado. Em outras palavras, hermanos, o que Davi está pedindo não é só a restauração de sua vida, sino que Davi quer a restauração de todo o que se viu afetado por seu pecado. E luego, no versículo 19, Davi afirma que Deus volverá a complacer-se com os sacrifícios, porque agora brotam de um coração quebrantado e restaurado. Fíjate que primeiro Deus reconstrui o coração e luego a adoração vuelve a ser agradável ao Senhor. Esse é o ordem, hermanos. Deus acepta a adoração de los corazones arrepentidos e transformados. E ante todo esto, o Salmo 51 nos deixa com uma tensão, verdade? Davi confessa, Davi se quebranta, Davi clama por purificação. Ele pide um sacrifício que nenhum homem poderia oferecer. Ele pide perdão. Ele pide restauração. Davi quer de novo a comunhão com Deus. Pero o Salmo não explica como isso é possível. Ele só clama. Ele só espera. Ele só confia. E essa expectativa nos empuja, hermanos, mais allá de Davi. Mais allá desse próprio Salmo. Essa expectativa nos empuja a algo que aunque tinha que suceder na história. Aproximadamente 1000 anos depois de Davi, nasce o verdadeiro hijo de Davi, Jesús. Em la cruz, queridos, Jesús cargou com a culpa que Davi confessou e a culpa que nós confessamos a Ele hoje. A suciedade que Davi lamentou caiu sobre Jesús. O peso que aplastava os huesos de Davi foi posto sobre Cristo.
Hoy es día de Santa Cena, hermanos. Y recordamos esto, que Cristo foi tratado como culpable para que os pecadores arrepentidos fossem tratados com graça. Davi estava herido por las consequências de seus próprios pecados. E essa pode ser a situação tuya hoje. Quizás estés cargando com heridas que nasceram de tus próprias decisões tontas de pecado. Pero se Deus le habla a tu coração hoje, é porque quer restaurar tu vida. Hubo uno que nunca errou. Hubo uno que nunca tuvo que sofrer as próprias consequências dos pecados porque ele nunca pecou. Se tu has chegado aqui hoje cargando com esta culpa, te invito a que mires a Cristo Jesús hoje. Em Ele, nossa culpa é perdonada. O coração é recreado. E a vida começa, por fim, a existir para a glória de Deus. No Novo Testamento há um texto que diz que em Cristo Jesús nós somos nova criação, nova criatura. E a palavra é nova criação. En Ele, hermanos, podemos ser nova criação e ter o perdão de todos nossos pecados.